Graça e paz, irmãos. Grande alegria estarmos mais uma vez aqui juntamente com todos para darmos início ao nosso culto de oração. E nós queremos louvar a Deus pela sua presença, por esse momento em que Deus nos concede junto com os seus filhos, para estarmos glorificando e exaltando a esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você para junto conosco fazermos essa oração inicial, dando abertura ao nosso culto de oração hoje, onde vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? E você já vai aí listando os seus motivos de orações, aquilo que você está precisando, e com certeza nós estaremos colocando aqui diante da mão poderosa do Senhor para que Deus possa atender o nosso clamor e também ouvir a nossa petição e a nossa oração. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, colocando nossa vida diante do Senhor, buscando a Deus em oração, e logo em seguida vamos louvar com o cântico do hino 344 dos Salmos e Hinos. Vamos buscar ao Senhor em oração? Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua infinita misericórdia, pelo privilégio que temos em estarmos hoje aqui à tarde, nessa adoração, tributando louvores a Ti, entoando cânticos ao Teu nome e também colocando nossas vidas diante do altar, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável. Ser com os Teus filhos, que mesmo distantes, Senhor, em seus lares, alguns aqui, outros morando um pouco mais distante, mas estão interligados, Senhor, colocando suas vidas diante do altar em oração, buscando a Tua presença, clamando, porque sabemos que somente a Ti devemos recorrer, somente a Ti devemos nos prostrar e adorar, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que mesmo em meio à dificuldade às quais estamos enfrentando, mas somos alimentados pela mesma, Senhor. A Tua palavra é o alimento espiritual para nós estarmos fortalecidos dia a dia, Senhor, para vencermos o inimigo e vencermos os dias maus. Ó Senhor, seja com os Teus filhos, perdoa nossas falhas e pecados, ajuda-nos a superar toda essa dificuldade a qual estamos enfrentando. Tudo isso eu quero te pedir e te agradecer com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria convidar você que está conosco a cantar o hino de número 344 dos Salmos e Hinos. Fala a minha alma, né? E nós louvamos ao Senhor que Deus constantemente Ele tem falado profundamente a nossa alma através da sua palavra, através daquilo que Ele quer nos ensinar, através das dificuldades que enfrentamos, porque toda dificuldade e todo problema que enfrentamos, Ele é pedagógico, Ele traz poderosos ensinamentos para a nossa vida. 344 dos Salmos e Hinos, que diz assim o canto: Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue, para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dai-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para do reino eterno a vinda abreviar.
Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Glória a Deus. E como é bom quando Deus fala a nossa alma, né? Agora, o segredo para isso, irmãos, é estarmos com o coração aberto também para ouvir a voz do Senhor, né? Deus, ele fala, mas também nós temos que estar com o nosso espírito, o nosso coração aberto para ouvir Deus falar ao nosso coração. Querido, louvamos a Deus pela vida dos irmãos que se encontram aqui conosco nesse momento de adoração e de louvor. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo de número 46. Vamos fazer como leitura devocional deste culto e também para a nossa reflexão, logo em seguida, quando estaremos aqui meditando com os amados irmãos no Salmo de número 46. Do versículo 1 ao versículo 11, é um salmo pequeno, mas que traz grandes lições para a nossa vida e também conforto para o nosso espírito no meio de tribulação e no meio da angústia a qual estamos passando. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se você tem Bíblia, você pode acompanhar conosco esta leitura bíblica para o seu elevo espiritual. A palavra de Deus diz assim, Salmo 46, a partir do versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que a palavra e a porção da palavra de Deus, ela possa ser aplicada em teu coração. Que Deus possa abençoar você poderosamente e através dessa palavra você possa alimentar a sua alma, o seu espírito, estar fortalecido para
que nesses dias possamos estar firmes com a nossa fé inabalável diante da presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, te louvamos pela tua palavra que foi lida. Essa palavra, Senhor, que é o alimento espiritual para a nossa vida. Essa palavra, Senhor, que nos mantém de pé. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que a tua presença em nossos corações é Deus falando conosco. E nós louvamos por isso, porque ouvimos a tua voz e compreendemos, Senhor, entendemos, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Nós te louvamos, Senhor, por todos aqueles que estão aqui conosco, compartilhando desse momento espiritual. Que a tua mão poderosa possa estar sobre a vida dos teus filhos. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, louvamos a Deus pela sua vida. E além de vários motivos, né, de oração que nós temos para pedir, porque sempre nós temos algo para pedir ao Senhor, mas a palavra de Deus também nos lembra que nós devemos também agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, né? E você aí do outro lado pode estar dizendo assim, meu Deus, diante de tanta dificuldade, né? E quais são as bênçãos que nós podemos agradecer? Muitas, né? Inúmeras. Só o fato de nós estarmos hoje aqui cultuando a Deus, louvando a Deus, o fato que a gente acordou, respirou e temos vida diante do Senhor, isso já é um grande motivo de agradecermos a Deus. Mas eu quero agradecer também a Deus pela vida dos amados irmãos aqui da nossa igreja, tanto da igreja quanto das nossas congregações, né, que têm cooperado com a obra de Deus, né? E a gente fala com relação também à obra missionária, né? E nós louvamos a Deus que esse mês, né, nós temos responsabilidade com vários missionários, não só da nossa denominação, que é o DOM, Departamento de Orientação Missionária, mas também do Parceiros em Missões, né? E a notícia que nós temos do nosso Departamento de Missões é que, para a glória de Deus, né, nós conseguimos honrar com todos os nossos compromissos, né? E os nossos missionários, eles foram abençoados, estão recebendo, né, as ofertas, o qual a igreja tem enviado para os amados irmãos. E a gente quer agradecer a Deus e dar essa boa notícia para os irmãos, agradecendo a Deus pela fidelidade de cada um dos irmãos que tem cooperado para com a obra do Senhor, né? Isso é um grande motivo da gente se alegrar, de a gente colocar nossas vidas diante da presença de Deus e dizer, Senhor, muito obrigado. Que Deus possa abençoar poderosamente cada um dos irmãos, né? Hoje eu tive a oportunidade de estar conversando pessoalmente com o pastor Eduardo Magrini, Eduardo e Donária, né, que estão ali em Pauini, né, lá do outro lado, no Amazonas, né? E eu tive a oportunidade de conversar com eles e os irmãos continuam orando pela vida do missionário que estão ali, né? Deus tem abençoado poderosamente, né? Eles estão construindo, com um projeto para construir a casa onde eles estarão ali morando, juntamente ali naquela base, né? E nós louvamos a Deus que Deus tem movido águas e movido pessoas de longe, né? Como lá da Alemanha, para mandar oferta para o amado e pastor que está lá em Pauini, né? E a gente louva a Deus quando recebe notícias assim, o que Deus tem feito no campo missionário e o que Ele está realizando, né? E eles estão com o projeto ali para iniciar essa nova construção. Então, que os irmãos continuem orando por aquele povo ali, os povos ribeirinhos, né? Que precisam também ouvir a palavra de Deus, precisam ser evangelizados para que esse evangelho possa chegar em todos os lugares e o nome de Deus ser glorificado ali naquele lugar. Então, a gente louva a Deus, ficamos muito felizes em poder falar com o pastor Eduardo, né? E que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Quem sabe, depois eu vou tentar agendar com ele algum dia para que a gente possa entrar aqui numa live aqui, né, ao vivo com os amados irmãos, ele lá em Pauini, a gente aqui, né, depois eu vou conversar com ele para ver também, porque isso depende às vezes da qualidade da internet, né, eu não sei como é a qualidade da internet que ele tem lá, mas se for possível, nós estaremos fazendo essa live aqui ao vivo, juntamente com os irmãos, para nós compartilharmos da alegria, né, do Evangelho também chegar a esses lugares distantes. Então, queridos, como nós estamos num culto de oração, então que os irmãos não esqueçam desses motivos de oração, né?
Orar por todos os missionários, que sempre colocamos o nome deles aqui, né? Daniel e Silvaneide, né? Lá da nossa congregação de Igaraçu, que estão aí nesse objetivo de voltar a Pauini, né? E eu acredito que isso vai ser intensificado, em breve eles estarão lá. Guilherme e família, Isabel, a irmã Zuleide, Tuna e família, né? E vários outros que, Davi, né? Às vezes a gente termina esquecendo o nome, mas onde esses missionários estiverem, que a mão poderosa do Senhor possa estar alcançando também. A gente vai elencar aqui alguns motivos de oração, e você também pode fazer o seu, né? Você aproveita aí, escreve e coloca aqui, e à medida que for aparecendo aqui, a gente vai lendo aqui para os irmãos os motivos de orações que os irmãos estão querendo. Querido, vamos orar pela nossa cidade, Abreu Lima, né? O nosso país também, a nossa região aqui, Pernambuco, né? Os irmãos estão recebendo as notícias aí que os casos dessa Covid-19 ele tem aumentado, né? Não só aqui no nosso bairro, mas como na nossa cidade, né? E que Deus possa ter misericórdia para que a gente possa passar por tudo isso, né? Dando-nos força para vencer todas essas dificuldades, né? Sabemos que o governo tem aí liberado dinheiro e verba para as pessoas carentes, e isso faz com que um grande número de pessoas, às vezes, circule mais, né? Nas ruas, bancos, fazer pagamento, ir a mercado, tudo isso, né? E às vezes facilita até a propagação desse vírus, né? Sabemos que o país não pode parar, né? E não tem como, você não vai poder parar tudo, né? Mas a gente tem que pedir que Deus, através da sua mão poderosa, nos livre de todos esses males, né? Livre a gente, livre aqueles que estão ao nosso redor. A nossa irmã Maria Auxiliadora, né, está pedindo oração pelo trabalho, né, pelo nosso trabalho, pelo trabalho dela, o trabalho do irmão Sérgio, né? E vamos aproveitar e orar por todos os trabalhadores, né? Não só da nossa igreja, mas como da nossa comunidade, né? Nós sabemos que tem alguns até que estão impedidos de irem ao trabalho, né? Nós temos várias irmãs da nossa igreja que são professoras, temos notícia de algumas que já fazem praticamente 1 ou 2 meses que não estão recebendo salário, né? Que os colégios estão parados. Se o colégio não está funcionando, não há pagamento de mensalidade e, consequentemente, não paga também o salário dos professores, né? Então vamos orar, porque é só a mão de Deus, né? A nossa irmã Tereza Gomes está pedindo oração pela irmã dela, né, que está passando pelo vale da sombra e da morte, e só Jesus é que pode livrar. E é verdade. E nós sabemos que Cristo ele pode nos livrar. O salmista ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a mão do Senhor, ela está comigo, né? Então os irmãos não esqueçam de orar aí pela vida da nossa irmã Tereza, né? Colocando a vida dela em oração, para que a soberania de Deus possa ser exercida nessa vida, né? Vamos orar pelos idosos que nós temos na nossa igreja, né? A nossa irmã Laurizete, a nossa irmã Elida, a nossa irmã Azinete, que se encontra enferma, né? Vamos orar pela nossa irmã Lenira, a nossa irmã Elida, né? Tem a irmã também Edi, né? Edi que não está aqui, mas está lá na Paraíba, juntamente com os seus familiares, que possamos orar por ela, né? E vários irmãos que fazem parte da nossa igreja, né? A nossa irmã Neuza, a nossa irmã Maria Chalegre, que está lá em Natal, né? Passando essa temporada. A nossa irmã Ana está pedindo oração aí, ore por todos da saúde. 4 colegas que trabalham no laboratório do Barão do Lucena estão infectados e os outros estão muito apreensivos. Olha aí o pessoal que está na linha de frente, né? Então vamos orar para esse pessoal da área da saúde, né? A nossa irmã Vera está pedindo oração pelo sobrinho que está em Roraima, na campanha do Exército, né? Então que a nossa oração possa estar chegando ali, né? Então vamos orar. Esse pessoal que mais idosos que não estão podendo sair de casa, né? Principalmente ir à igreja, né? É muito importante a gente colocar a vida desses irmãos em oração, né? A nossa irmã Maria do Carmo, Carminha, não esqueçam de mim. Vamos esquecer não, Carminha, né? Orar pela nossa irmã Carminha, né? Que Deus possa abençoar poderosamente, né? É a irmã que fala mais alta na nossa igreja, a irmã Carminha. A irmã Cíntia, pedindo oração também. Peço oração por mim e Hugo,
para que Deus tome a frente de nossa saúde, né? A notícia que temos é que o Hugo e Cíntia, eles estão gripados, né? E que Deus possa tirar essa gripe para longe, né? De tudo isso possa bater em retirada. Então vamos orar por Cíntia e por Hugo, para que a mão de Deus possa alcançar a vida de cada um deles, né? Nossa irmã Gabriela está pedindo oração pela irmã Lia Rocha, né? Vamos orar pela irmã Lia, né? Mulher de Deus, para que Deus possa erguer a sua serva, né? Lívia, lá de Igaraçu, orar pela família e pela igreja, né? Vamos orar pela congregação aí de Igaraçu, né? Vamos orar pela família da nossa irmã Lívia, né? Pelo seu trabalho, o diácono Fábio aí, trabalha também na área de vendas, e temos que orar por ele para que Deus possa sustentar em suas mãos. Sabemos que o momento o que estamos vivendo é difícil, né? Agradecemos a presença do missionário Guilherme, né, que está conosco nesse momento de oração, e vamos continuar aí orando pela vida do seu servo, né? Sempre a gente coloca o nome de Guilherme e dos missionários aqui, né, nas lives que fazemos no culto de oração, porque sabemos que a oração ela é muito importante nas nossas vidas. É o canal que temos para falar com Deus, para estar orando ao Senhor. Vamos orar pelo pastor Edinaldo Clemente, por Cristiane, né? Edinaldo, que sempre tem nos acompanhado, e louvamos a Deus pela vida do amigo, né? E vamos estar orando, né, para que Deus possa estar sustentando em suas mãos e orientando o seu filho e a sua filha, né, para que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. A nossa irmã Nazaré, que está lá em Minas Gerais, orar por Lucas, salvação e trabalho, né? Então vamos estar orando. Nossa irmã Kelly, que está conosco, Kelly, a filha do pastor Reginaldo, que possamos estar orando por ela, pela igreja ali da Matinha, pela vida do pastor, né? Todos aqueles que estão ali, nós sabemos que precisamos estar unidos aí em oração, né? A irmã Tereza pedindo oração por Larissa e Leandro, né? E Alvinho, que estão longe de mim. Larissa e Leandro estão lá em Portugal, né? Larissa acabou de falar agora, irmã Tereza. Quero agradecer a Deus por ter cuidado de mim e minha família aqui tão longe, né? Que Deus possa abençoar suas vidas aí, Larissa, aí em Portugal, onde vocês estão, que vocês possam ser canal de bênçãos aí, né? Que a mão do Senhor possa estar sempre sobre a vida de vocês. A irmã Vera Dantas, orar pela família da minha cunhada, que perdeu um primo com o vírus, né? Olha aí, uma pessoa próxima de nós, conhecida, né? Que já houve aí um falecimento por causa desse coronavírus, né? Então vamos orar para que Deus conforte aí o coração desta família, né? Que Deus esteja confortando aí o coração desses familiares. Amém? Quero louvar a Deus pela tua vida, né? Então vamos orar, irmãos. Ore por mim também, né? Ore por mim, pela irmã Silvia, ore pela minha família, pelos meus filhos. Tem um que está aqui, o Felipe, né? Então vamos orar pelo Felipe, pela Rebeca. A Rebeca está grávida, né? 4 meses, né, Silvia? 5 meses já, 5 meses de gestação, né? E ela trabalha também na área de saúde, né? Ela é farmacêutica, então que a gente possa estar intercedendo por ela, né? O presbítero Cabral continue orando pela mãe dele, né? Glória a Deus que ela está bem, louvado seja Deus, né? Missionário Guilherme, amém, pastor, muito obrigado. E os irmãos que quiserem acompanhar o que Deus tem feito em nossas vidas, sigam-no no Instagram, né? Guilherme José Mesquita, né? A gente louva a Deus pela tua vida, Guilherme, que Deus possa fazer muito mais ainda, né? Sabemos a importância que tem um trabalho missionário, né? E nós ficamos felizes quando Deus utiliza de vasos de bênção para a edificação do seu reino, né? Então a gente louva a Deus. Então vamos orar uns pelos outros, né? Isso é bíblico, a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros, né? A auxiliadora pedindo oração pelos dirigentes, né? Sabemos que, como a irmã Vera colocou aqui, Deus está no controle de toda a situação e nada foge ao seu controle, né? E é por isso que temos que buscar sempre a Cristo em oração, né? Glória a Deus pela mãe de Cabral, a gente fica muito feliz, é verdade, né? A irmã Tereza, que Deus abençoe todos os missionários. Tiago Gleibson, né? O nosso tecladista aí, peço oração pela minha avó. A irmã dela faleceu, né? Por conta do Covid. Então vamos estar orando, né? Por essas pessoas, né? Grandes dificuldades, né, irmãos? E nós sabemos que só Deus é que pode confortar os corações. Então vamos orar ao Senhor
eleve o seu pensamento a Deus, vamos colocar nossa vida diante do altar em oração. Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. E agora, nesse momento de oração, que estamos com o nosso coração aqui contrito, Senhor, quantos motivos de oração foram elencados aqui, Senhor? Cada um dos teus filhos que com um coração sincero, ó Senhor, estão elevando o seu pensamento ao alto e colocando suas dificuldades, os seus problemas, as suas ansiedades, Senhor, porque sabemos que somente em Ti é que podemos confiar. Deus querido, sabemos, Senhor, que nada foge ao controle das Tuas mãos. Sabemos que, Senhor, Tu está, ó Senhor, controlando todas as coisas, está fazendo exatamente conforme o Teu querer. Dai-nos força, Senhor, para suportar tudo isso, para, ao final de tudo isso, sairmos vitoriosos, Senhor, com o coração quebrantado diante da Tua presença, como verdadeiros adoradores. Cura as enfermidades que têm assolado muitas vezes os Teus filhos e os Teus servos, Pai. Ergue, Pai. Ó, Pai, levanta aqueles que muitas vezes estão fracos e doentes, não só fisicamente, mas também da alma, Senhor, do psicológico. Tira toda a ansiedade. Sabemos que é difícil, Pai, mas muitas vezes a ansiedade ela tem batido a nossa porta e nós precisamos da Tua mão poderosa para estarmos fortalecidos. Ó Deus querido, supre as necessidades espirituais e físicas dos Teus filhos. Abençoa aqueles, Senhor, que têm o seu trabalho, o seu ganha-pão, Senhor, para que eles não possam ser impedidos, Pai, de estarem lá, para que tudo possa ocorrer bem, dando livramento, Senhor, àqueles que de todo jeito têm que ir, têm que se deslocar, mas que a Tua mão poderosa possa alcançá-lo, livrando de todos os males. E quando eles retornarem para os seus lares, Senhor, Tu continue protegendo, livrando também os seus parentes, Senhor, aqueles que ficaram em casa, para que também não possam assim ser contaminados. Deus querido, que toda essa dificuldade financeira, Pai, essa recessão que está batendo a nossa porta, Pai, que Tu possa nos ajudar a superar tudo isso e vencermos, Senhor, com a Tua força e com a Tua mão poderosa, sabendo, Senhor, que em Ti somos mais do que vencedores. Vá ao encontro de cada missionário, Pai, que tem levado a Tua palavra, começando lá do Amazonas, do Pauini até os 4 cantos da terra. Onde quer que os Teus filhos estejam, que a Tua mão poderosa possa alcançá-los. Abençoa, Pai, o nosso departamento de orientação missionária, o DOM, abençoa parceiros e missões, abençoa essas agências missionárias, Senhor, que tem essa grande responsabilidade de segurar as cordas enquanto os Teus filhos estão ali pregando a Tua palavra e anunciando as boas novas do reino. Abençoa cada um dos Teus filhos que são fiéis dizimistas, que são colaboradores com a Tua obra, com a obra de missões, Senhor, que mesmo em meio a toda essa pandemia, os Teus filhos têm mantido a sua fidelidade para com a Tua obra e para com o Teu reino. Abençoa-os poderosamente, Senhor, porque sabemos que podemos esperar unicamente de Ti estas bênçãos. Tudo isso eu quero Te pedir e Te agradecer, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, louvamos a Deus pela sua vida. E nós queríamos, de uma forma bem prática e sucinta, juntamente com os irmãos, darmos uma olhada para o Salmo de número 46, que foi o Salmo que nós lemos agora no início da nossa live, como leitura devocional. E nós queríamos compartilhar com você este Salmo que fala profundamente ao nosso coração. O título do Salmo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? É um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, né? No momento em que Israel estava passando por uma grande tribulação, grandes problemas estavam cercando a vida do povo israelita ali, mas nesses momentos de dificuldade, de problema que nós enfrentamos, Deus sempre nos lembra que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus que age a nosso favor, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? Diante das dificuldades e problemas, muitas vezes o nosso olhar fica contemplando só as dificuldades e os problemas e esquecemos que temos um Deus que está ao nosso lado, que nunca perdeu uma batalha.
É por isso que a palavra de Deus sempre nos orienta a não ficar olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas olhar unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Porque se a gente colocar o nosso olhar somente nas dificuldades, nos problemas, vamos terminar sucumbindo, né? A ansiedade, a angústia, muitas vezes vai bater dentro do nosso coração. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas se comigo às vezes a gente começa a ligar a televisão, né? Começa olhando os noticiários, e infelizmente parece que as notícias que dão ibope, né? E que vendem mais são as piores, né? Quanto mais notícia ruim, parece que a televisão ganha mais dinheiro com isso, porque é o que passa com a velocidade muito grande, né? Então, você liga a televisão, o que é que você vê? É cova sendo aberto, notícia de que morreu 1, 2, 3, 200, 300, 1000 e vai aí, que a coisa está piorando, né? E de repente, se o nosso coração fica ligado somente nisso, o que é que vai vir sobre nós? A angústia e a tribulação. Essa semana eu estava ouvindo um pastor dizendo que ao invés da gente abrir o jornal, é melhor ler a Bíblia, né? Se você vai abrir o jornal, você vai ser só ouvir ali e ver coisas desagradáveis, que muitas vezes vai ferir a alma. Mas quando lemos a Bíblia, esse salmo aqui que a gente acabou de ler, traz um grande conforto para o nosso coração. E é interessante, irmãos, eu não sei se você parou para observar, que esse salmo ele está dividido aqui em 3 partes, né? A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo de número 6, mais ou menos, depois do versículo 1 ao versículo 3, depois do versículo 4 ao versículo 7 e depois do versículo 8 ao versículo 11. E é interessante que todas elas, né, lembram que Deus é o nosso refúgio. Quando você vai para o versículo 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando você vai para o versículo 7, lá no final do versículo 7, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E depois, quando você vai para o versículo 11, novamente no final do versículo 11, você encontra o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é por acaso que Deus quer nos lembrar que Ele é o Deus que está sempre conosco, operando milagre em nossas vidas, né? Eu louvo a Deus pela vida de Cibele, né? Ela entrou aqui na nossa live, está conosco. Cibele é uma grande amiga, trabalhou comigo ali na SEAB, engenheira, né? E eu fico feliz pela vida de Cibele, das suas filhas. Ela que agora também é vovó, né? Entrou no meu time, né? Dos avós, né? E eu louvo a Deus pela vida dessa grande amiga Cibele, que está acompanhando nesse momento essa explanação bíblica do Salmo 46. Então Deus, Ele é o nosso refúgio. E a gente não pode nunca se esquecer disso, que temos um Deus poderoso que está ao nosso lado para nos ajudar a cada dia e a cada instante. E quando é que nós percebemos isso, que Deus é o nosso refúgio? Percebemos no momento que estamos passando por perigo e por tribulações. Eu não sei se você observou aqui, mas o salmista, quando ele começa a falar das dificuldades, ele começa a elencar coisas da natureza que o homem não tem controle. E eu vou dizer uma coisa para você, a pior coisa que tem é quando você está enfrentando um problema e você percebe que esse problema você não tem controle sobre ele. Nós, humanamente falando, sempre queremos estar com o controle na mão. O controle da situação, o controle do problema, o controle da nossa vida, né? A gente sempre quer estar no controle do nosso barco, né? Eu me lembro quando era mais jovem, tinha um corinho que dizia: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Porque se é Cristo que está conduzindo a minha vida, se é Cristo que está no controle da minha vida, então tudo vai bem. Muitas vezes, quando sou eu que quero tomar o controle da situação, aí você percebe que as coisas começam a desandar. Então, o salmista ele começa colocando situações aqui que para nós é impossível, humanamente falando, de resolver. Olha o que é que ele diz no versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Calamidade total. Irmão. Imagine
Ele está falando aqui num terremoto, num grande abalo sísmico, talvez numa grande onda, uma tsunami, né? Você já percebeu que às vezes no meio do mar, quando há aquele encontro das placas tectônicas, né? E quando se encontram que há aquele grande choque, aquele grande abalo, que muitas vezes provoca um grande terremoto, o que é que acontece no mar? A água recua e depois, quando ela volta, né, vem aquela grande onda, né, que nós chamamos de tsunami. Quem é que tem controle dessa situação? Humanamente falando, ninguém. Você não tem como controlar as forças da natureza, porque as forças da natureza, só quem tem o controle é Deus. Deus é que tem o controle de todas as coisas, porque foi Ele que criou, foi Ele que fez, né, o universo, todas as coisas, então Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Nós que somos humanos, quando falamos numa coisa como essa aqui, foge ao nosso controle, né? O que a gente pode fazer é tentar fugir, né? O tsunami vem, as ondas vêm, o terremoto vem, você tem que correr, tem que fugir para bem longe, porque você não tem como enfrentá-lo, né? Mas ele estava dizendo exatamente aqui e demonstrando que é em meio a toda essa tribulação e essa problemática, quando nós enfrentamos, que nós percebemos que o nosso socorro, ele só está nas mãos do Senhor. Você já percebeu isso? Que nós só corremos para Deus quando nos encontramos numa situação exatamente assim? Quando você olha para um lado e olha para o outro, e que você vê que não tem solução, aí você encontra muita gente dizendo assim, agora só Deus. Porque ele já tentou de todas as formas, não conseguiu, e ele percebe que não há nada que ele possa fazer se a mão de Deus não estiver ali com ele. Diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, diante desse Covid-19, os irmãos acham que dinheiro pode solucionar essa problemática? Pode não, irmão. Países ricos, pessoas ricas estão morrendo e vendo e percebendo que toda a sua riqueza não adianta de absolutamente nada se Deus não estiver no controle, orientando a nossa vida, nos segurando pela mão para que possamos continuar nessa jornada e nesta caminhada. É Ele que nos dá o oxigênio, é Ele que dá o ar para que nós possamos respirar, é Ele que tem o controle da nossa vida, é Ele que determina até onde nós podemos ir ou não. Todos os nossos dias já estão contados em suas mãos, e Ele sabe disso. E dependemos unicamente dEle para vivermos aqui na terra. Para exemplificar este fato, né, o salmista começa a descrever aqui 4 calamidades que pareciam ser o fim do mundo, né? Pareciam que tudo ia se acabar. Agora, aqueles que confiam em Deus não se atemorizavam, né? Os que têm Deus como refúgio não têm para onde correr. E você pode dizer assim, mas como é que aquele que crê em Deus, aquele que serve a Deus, pode ter tanta confiança assim? Você lembra lá de Romanos, o capítulo 8, a partir do versículo 31, que diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai fazendo uma descrição belíssima daquilo que Deus pode fazer por nós, dizendo até que Deus não poupou o seu próprio Filho para nos livrar da morte eterna. Mas no final do versículo 38 e 39, o apóstolo ele traz uma declaração que é um cântico belíssimo, quando ele diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, né? Aquele que tem confiança em Deus, ele sabe que mesmo em meio ao caos, Deus está presente na sua vida e orientando ele em toda a jornada e em toda caminhada. Isso traz um grande conforto aos nossos corações, né?
Isso deixa o nosso coração alegre, sabendo que o Senhor nosso Deus está presente em nossa vida, mesmo em meio às dificuldades e problemas que estamos enfrentando. Nós não podemos nos desesperar, mas é confiar em Deus, sabendo que somos filhos dele. E você já viu um pai amoroso e bondoso como Deus abandonar os seus filhos? Ele não faz isso não, irmão. Ele sempre está conosco. O próprio Cristo, o próprio Deus falando, ele disse assim, olha, pode uma mãe esquecer-se de um filho a quem ela ama? Porventura, se no ser humano isso pode acontecer, de repente uma mãe abandonar um filho, mas ele disse, jamais Deus abandona os seus filhos, jamais Deus abandona aqueles a quem ele o ama. É por isso que ele mandou o seu filho para morrer por nós, verter o seu sangue e nos resgatar lá do lamaçal do pecado. E nós percebemos isso quando ele traz toda essa calamidade, quando ele diz aqui, os montes estremecem, o mar ruge, tudo começa a ficar feio, mas a partir do versículo 4, ele começa trazendo alegria ao nosso coração, mostrando que há uma saída, que o fim será glorioso. Olha o que é que ele diz no versículo 4 do Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada dos Altíssimos. Aí ele diz o porquê essa alegria vem e a gente tem que estar com o coração confortado diante de Deus. Ele diz, Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. A salvação operada por Deus, ela é eficiente, ninguém pode mudar. É por isso que nós temos plena confiança em Deus. Não é orgulho, não é prepotência, não é querer ser melhor do que ninguém, mas é acreditar num Deus que é poderoso. Um Deus que promete e cumpre. Porque ele cumpre na íntegra com a sua palavra. O próprio Deus diz assim, eu não sou filho do homem para que minta. Deus não mente. Deus ele é perfeito. Deus ele é poderoso. Então quando ele fala, ele cumpre. E o salmista, ele tinha plena confiança disso. Ele dizia, olha, tudo isso pode abalar, mas eu não vou me preocupar, porque há um rio que alegra a cidade de Deus. E quem está no controle, quando ele diz Deus está no meio dela, Deus é que está controlando, está ali, no meio de toda aquela situação, e por isso nós não devemos nos desesperar. É prova daquilo que Deus é para nós. É o antigozo do santuário eterno de Deus. Deus que se tornou o Deus de Jacó. Inclusive ele vai dizer aí, né, lá no versículo 7, quando ele diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando ele começa falando e lembrando os pais da Bíblia, né, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac. É para a gente voltar o nosso olhar para o Antigo Testamento e ver o que é que Deus fez na vida desses homens. Deus abençoou Abraão poderosamente, irmãos. Abraão ele foi considerado o pai da fé. Deus abençoou Jacó. Meu Deus, quantas bênçãos! Deus traçou a história da vida de Israel através da vida desses homens. E quando ele dizia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é para que a gente, olhando para a vida destes homens, pudéssemos perceber o agir poderoso de Deus. E se Deus agiu na vida deles, Deus age também na minha e na tua vida. É por isso que a gente não pode ficar desesperado. Ficamos preocupados. O nosso coração, humanamente falando, às vezes abala, a ansiedade quer vir, mas temos que descansar, porque ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse rio começa no teu coração. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, quando entregamos nosso coração a Deus, há fontes de água viva que brotam do nosso coração, um rio de água viva. E esse rio de água viva, ele vai fluir para a eternidade.
Lembra quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana? E disse, olha mulher, se você me pedir, eu vou te dar uma água que você nunca mais terá sede. E essa fonte brotará para a eternidade. E é exatamente isso, o Deus que sacia as nossas necessidades. O Deus que atende as nossas orações. O Deus que cuida de mim de uma forma pessoal. Ele cuida das minhas necessidades como cuida da sua. Ele sabe o que é que eu preciso, mas ele sabe também o que é que você precisa. É por isso que você encontra o salmista sempre colocando de uma forma pessoal, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é o meu refúgio, né? Deus é o nosso refúgio, é a minha fortaleza. E o Deus que está comigo é o Deus que está contigo também. É por isso que você não deve se desesperar. Eu sei que está difícil, eu sei que a provação é grande, mas a palavra de Deus diz que um dia tudo isso passará. Sabe o que é que não passa? A palavra de Deus. Essa permanece fiel para sempre. A palavra de Deus ela é tremenda, ela permanece até o fim. Mas as dificuldades, os problemas os quais aqui enfrentamos, um dia tudo isso irá passar. E é por isso que no versículo 7 ele lembra, olha, o Senhor dos Exércitos está conosco. Então o Deus poderoso está aí na tua vida, está orientando o teu viver. E por fim, agora no final do Salmo, ele começa dizendo assim, vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vinde, veja o que é que Deus está fazendo. Você já parou para contemplar o que é que Deus tem feito? E Deus faz todas as coisas. E Ele permite tudo. Deus criou o céu, criou a terra, criou a mim, criou a você. Mas toda a situação que acontece conosco está sob o seu controle. Você não já leu na Bíblia que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tanto aquilo que muitas vezes nós achamos que é bom, como aquilo que muitas vezes nós achamos ruim. As provações e as tribulações que nós passamos são ensinos preciosos para a nossa vida. É a pedagogia de Deus para nos ensinar a viver diante dele. Irmãos, quantas vezes nós temos sido negligentes com Deus? Quantas vezes nós não temos adorado como ele deve ser adorado? Porque a nossa adoração a Deus não é da forma que eu penso, não, mas é como ele quer. É da forma que ele quer. Quantas vezes nós temos deixado em segundo plano o reino de Deus? Enquanto a Bíblia, ela sempre tem nos recomendado a fazer exatamente o contrário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós lemos isso e nos esquecemos e fazemos exatamente o contrário. E você acha que Deus não nos pune por causa disso? Pune. A Bíblia diz que ele corrige o filho a quem ele ama. Lembra de Jó quando passou por várias tribulações e problemas? Um homem que vivia bem, um homem que na ótica de Deus, analisado pelo próprio Deus, Deus disse a Satanás, tens visto meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus e que procura se afastar do mal? E Deus fez com que Jó passasse por uma grande tribulação, um grande problema que nem eu nem você nunca passou. Jó perdeu tudo. Quando eu falo tudo, foi tudo mesmo. Ele ficou zero de bens materiais. Ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu o bem mais precioso que nós temos, que é a saúde. Ficou completamente jogado lá no pó e na cinza. E é interessante que, quando a gente vai ver as narrativas de Jó, a própria mulher dele dizendo assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse assim, eu não posso fazer isso. Tu soubesse receber o bem que Deus nos deu durante toda a vida. Agora, quando vem a aflição, quando vem a tribulação, quando vem os dias maus, tu também não sabe receber das mãos de Deus isso? No sair do ventre da minha mãe.
e nu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, isso é que é fé. Isso é que é dependência de Deus. Isso é estar aos pés do Senhor. E muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. Não queremos nos humilhar diante da mão do Deus poderoso. Ao invés de ser humildes, a gente deixa florar dentro do nosso coração a prepotência, o orgulho. Ao invés de confiar em Deus, queremos confiar na nossa capacidade, no nosso conhecimento, naquilo que temos. E aí, num momento como esse, quando Deus tira tudo, tira aquilo que você considerava como base, aí você olha para um lado e para o outro e diz: Senhor, agora o que é que eu vou fazer? Depender apenas de Ti. E é isso que Deus quer, que sejamos dependentes deles, que confiamos plenamente nele, não na minha capacidade, não no meu conhecimento, não naquilo que eu tenho, não naquilo que eu sou, mas confiar naquilo que Deus é. Aí ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra quando ele quer, põe. Até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, ele queima o carro no fogo. E aí no versículo 10, vem a palavra que é para mim e para você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Você escutou? E quando eu falo isso, eu não estou falando para você que está aí do outro lado, não. Estou falando para o meu coração também. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, ele é infinitamente mais, irmãos. Deus, ele não cabe na minha mente, não. Ele não cabe na sua mente, não. Se ele coubesse na minha mente e na sua mente, ele seria um Deus muito pequeno. É por isso que ele está dizendo: aquietai-vos. O mundo está em tribulação, o mundo está confuso, o mundo está com medo, o mundo está atemorizado, mas a minha palavra vai se cumprir na íntegra. Eu sei que é difícil, porque a ansiedade, quando ela bate no nosso coração, é terrível. Mas a palavra de Deus é essa: aquietai-vos. E ele termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você já parou para pensar nisso? O Deus dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, a minha oração não é que Deus ele pegue toda essa pandemia, todo esse vírus e aniquile de hoje para amanhã, não. Acabe com isso, não. A minha oração é para que a gente suporte tudo isso e aquilo que devemos passar, passamos, e a lição que devemos aprender, que aprendamos. Que ao final disso tudo, quando a gente voltar novamente para as nossas igrejas, para a comunhão dos irmãos ali na congregação, nada possa ser como antes. Que possamos adorar a Ele como verdadeiros adoradores. Que possamos não se esquecer, porque infelizmente o coração humano, irmãos, ele se esquece muito rápido.
Depois que tudo isso passar, que a bonança vier, que Deus restabelecer novamente toda a situação, você vai ver que muitas pessoas não vão mais se lembrar, não. Vão fazer como a própria palavra de Deus diz, vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, festa, a vida continua, vamos fazer aquilo que der na cabeça, o que der na telha, e esquece do Deus poderoso que é amor, mas também é justiça. Que possamos aprender essa lição. Adorar a Deus, servir a Ele, buscar a sua palavra, colocar diante dele um coração sincero, de fidelidade para com Deus. Uma alma voltada para a adoração ao Senhor, sempre fazendo a sua vontade, glorificando e exaltando o seu nome. E quando a gente voltar para lá, a gente possa fazer como o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembra-se que eu sempre dizia antes de acontecer isso, né? Que às vezes essa frase na Bíblia parecia muito poética, né? Mas muitas pessoas, quando a gente convidava para ir para a igreja, oh, irmão, tem culto hoje, vamos lá na igreja. Ele não fazia uma cara de alegria, não. De novo, eu tenho que estar lá novamente. E hoje muitos estão dizendo que estão com saudade, né? Eu tenho saudade. O salmista dizia o seguinte: o meu prazer está nos átrios do Senhor. É habitar na casa de Deus todos os dias. E a nossa alma, irmão, ela anela por isso, ela sente sede do Deus vivo. Ela quer estar na presença de Deus. É por isso que a nossa habitação, a nossa morada não é aqui, mas é lá no céu, louvando, glorificando e exaltando o seu nome. Amém? Que Deus abençoe. Não esqueça disso. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Queridos, louva a Deus pela sua vida. Grande alegria estar com você esta tarde aqui, compartilhando a palavra do Senhor, adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Que Deus possa estar sobre a sua vida e que você, ao findar de tudo isso, você possa estar lá conosco num grande culto de ação de graça, bendizendo e adorando o nome do Senhor. Amém? Vou fazer uma oração aqui final para você. E na próxima quinta-feira agora, 18 horas, no finalzinho da tarde, às 18 horas, vamos estar aqui novamente no estudo bíblico, dando continuidade ao estudo de quinta-feira passada. Então não esqueça, a gente vai estar lembrando os irmãos aí através do WhatsApp. Próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, estaremos aqui juntos novamente, louvando, glorificando e exaltando o Senhor. Vamos orar ao Senhor, em seguida vou impetrar a bênção apostólica e estaremos assim encerrando o nosso culto de oração na tarde de hoje, agradecendo pela tua vida, por ter participado conosco desse momento tão especial. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua infinita misericórdia. Te agradeço pela tua palavra, a palavra que fala aos nossos corações. Queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pela nossa fragilidade. Queremos, Senhor, estar diante de Ti como verdadeiros adoradores. Ser com os Teus filhos que estão conosco nesse momento de culto de oração, ouvindo a Tua voz, onde quer que eles estejam, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, mas que a Tua mão poderosa possa alcançá-lo e que eles sejam edificados, Senhor, pela Tua palavra. Tudo isso eu quero te pedir e te agradecer com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. E fica aí o convite para os próximos dias estarmos aqui novamente, louvando e glorificando ao Senhor. E fique tranquilo que tudo isso vai passar em nome de Jesus e nós vamos cantar o hino da vitória.
louvando, glorificando e exaltando aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém? Deus abençoe a todos. Muito feliz com a presença de vocês, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima live aqui pelo Instagram. Divulgue aí entre seus amigos e parentes, para que possamos assim estar juntos em nome do Senhor Jesus. Amém.